origem do veganismo é relativamente recente. Então, mais ou menos na década de 60, surgiu a primeira sociedade vegana em Londres. E aí isso acabou se disseminando em outros países. E aí hoje em dia está bem difundida. Mas o vegetarianismo, a gente já tem relatos de vegetarianismo desde assim, do século III. Então, já a história do vegetarianismo, de não consumir animais por vários motivos, por questões éticas, religiosas, é muito antiga. Do veganismo, especificamente, é um pouco mais recente, assim, do termo, de quando nasceu o termo veganismo, que está mais relacionado a uma filosofia de vida, né? Então, não envolve só não consumir animais, mas não consumir nenhum produto que dependa de exploração animal. Meu nome é Sheila, eu sou nutricionista e tenho 30 anos. Sou formada há mais ou menos 10 anos e eu comecei, na verdade, atuando na área de nutrição esportiva, uma área que eu atuo ainda bastante, gosto muito. Só que eu sempre fui vegetariana, então eu acabei me especializando mais de vegetarianismo e atendendo mais esse público, e hoje em dia é a área que eu mais trabalho, assim, dentro da nutrição, né? Então, eu sou vegetariana desde que eu nasci. E aí eu acabo trabalhando muito mais com esse público. Eu sempre trabalhei na área clínica, que é o que eu mais gosto dentro da nutrição, mas eu fui para a área acadêmica também, então meu mestrado e doutorado foram todos relacionados a essa parte do vegetarianismo. Começou talvez mais por questões éticas e religiosas, mas tem algumas religiões, né, como o que é considerado o berço do vegetarianismo, que seria o hinduísmo, que prega o princípio da não violência contra os animais. Então começou a partir daí por uma questão de princípio de não violência mesmo, e tem algumas outras religiões que também pregam isso. Mas aí, principalmente no último século, começaram a entender que seguir uma dieta mais vegetariana poderia trazer muitos benefícios à saúde. E aí esse apelo de melhora da saúde começou a ser um dos motivadores para as pessoas seguirem esse tipo de alimentação. E a partir daí começou a ficar mais difundido. Então as pessoas começaram a adotar o vegetarianismo, pensando também em melhora da saúde, não só como uma questão de imposição de religião, como pode ter sido ao longo de muitos séculos aí, né? E aí a gente teve um gap na história do vegetarianismo, quando existe um período no qual as pessoas adotavam esse tipo de alimentação e depois veio também motivado por questões religiosas e principalmente religiões mais cristãs que não pregam o vegetarianismo, que começaram a ser mais difundidas, como no Brasil, por exemplo. E aí o vegetarianismo ficou meio esquecido nesse período. E depois ele voltou a estar mais em voga, as pessoas a quererem adotar mais o vegetarianismo, mas mais por questões de saúde. A diferença entre vegetarianismo e veganismo é que o vegetarianismo é basicamente um tipo de padrão alimentar, de dieta, que envolve não consumir alguns alimentos de origem animal. E aí tem vários tipos de vegetarianismo. Então, o mais comum que as pessoas costumam considerar como uma dieta vegetariana seria o que a gente chama de dieta ovo-lacto-vegetariana, que é uma alimentação que exclui carnes, mas inclui laticínios e ovos e alguns outros derivados de origem animal. E aí, dentro do vegetarianismo, a gente também tem a dieta vegetariana estrita, que seria uma dieta que não tem nada de origem animal, então também exclui todos os derivados. E aí a diferença de uma dieta vegetariana estrita para o veganismo é que o veganismo envolve outros aspectos da vida, né? Então não é só uma dieta, é um estilo de vida, uma filosofia de vida que envolve não consumir nada que dependa de sofrimento ou de exploração animal, então também inclui roupas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Então, assim, dentro do possível e do praticável, tentar não consumir nada que venha de exploração animal. Esse estilo de vida, o vegetarianismo, começou com os filósofos gregos, teoricamente, mas é o que a gente tem documentado, assim, pode ser que tenha começado muito antes. E o veganismo começou na Inglaterra, na década de 60, mais ou menos. Então, com o surgimento dessa primeira sociedade vegana internacional. Tem bastante preconceito ainda, infelizmente. Eu acho que no Brasil e em vários outros lugares, em alguns lugares menos, talvez, em outros países,
Mas existe até um termo para isso, que é vegafobia ou veganofobia, que seria essa discriminação que as pessoas têm com vegetarianos e principalmente com veganos. E aí, assim, o que parece ser um dos motivadores para isso seria. É como se o vegetarianismo ou o veganismo gerasse um incômodo nas pessoas. E aí isso acaba gerando um distanciamento, sabe? Mas ela é uma das maiores do mundo, a Sociedade Vegetariana Brasileira. Mas ela prega o veganismo, assim, esse estilo de vida, apesar do nome ser Sociedade Vegetariana. As pessoas associam muito o vegetarianismo ou o veganismo só à defesa dos animais, mas isso envolve também questões relacionadas à proteção de seres humanos também, né? Porque a gente sabe que é um tipo de alimentação que é importante, que tem um impacto menor para o meio ambiente, então é importante também pensando no contexto global, assim, na situação que a gente vive, e pensando que tem pessoas que passam fome no mundo, é um tipo de alimentação que é muito mais sustentável, que conseguiria alimentar muito mais pessoas. Então a ideia é, assim, como a gente não compactua com esse tipo de alimentação e exploração, a ideia é um movimento que vai contra isso. O vegano não pode comer basicamente tudo que dependa de alguma forma de exploração animal. Então, não é que não pode, assim, a filosofia do veganismo, ela não deveria, pelo menos, ser excludente, né? A ideia é que as pessoas façam tudo dentro do possível e do praticável. Já está muito claro na literatura, na ciência, que é super possível ter uma dieta vegetariana ou vegana que atenda às nossas necessidades nutricionais. Então, não tem por que a gente pensar em substituir, porque não precisaria substituir nada, né? A ideia é só a gente construir a alimentação de uma forma diferente, assim, pensa um pouco fora da caixinha. Tipo, não precisa tirar a carne e botar outra coisa no lugar. Só come mais das outras coisas que não são a carne. É basicamente isso. Então é importante que, assim, qualquer pessoa que queira se tornar vegetariana ou vegana, se possível, fazer esse acompanhamento, como qualquer pessoa é interessante fazer quando tem acesso. Mas quem não tiver, só se atentar à questão da vitamina B12. É um nutriente, assim, muito tranquilo, muito barato, muito fácil de suplementar, mas se a pessoa deixar de tomar B12, aí pode dar muito problema, principalmente problema neurológico. Então eu acho importante só ler, se informar a respeito, pesquisar, buscar informação, seguir pessoas que falam sobre isso. E assim, eu tô sempre muito aberta, sabe? Muita gente me procura também, assim, pessoas que não têm condições, às vezes, de fazer atendimento, mas assim, por conta dessa dificuldade, dúvida, eu acho importante, assim, buscar informação. E aí eu sou super aberta a isso também, porque eu acho que é a única coisa que precisa ter uma atenção um pouquinho maior. De resto, é super possível ajustar a alimentação numa boa, assim, sem dificuldade. O que as evidências científicas mostram é que, para a maioria das coisas, não faz diferença. Então, para a questão de força, de ganho de massa muscular, não tem diferença em seguir uma dieta vegetariana ou vegana. Mas para a parte de endurance, que seriam esses esportes tipo ciclismo, corrida, vegetarianos às vezes têm vantagens. Então, em alguns dos aspectos, seguir uma dieta vegetariana pode trazer benefícios, ou uma dieta vegana, né? Assim, o importante é que seja uma dieta mais baseada em plantas e menos em carne. E aí tem benefício na performance. Então, pessoas... É comum, inclusive no esporte, as pessoas seguirem esse tipo de dieta só com esse objetivo, só para melhorar a performance. Então, tem um efeito bem positivo. A adoção de uma alimentação vegetariana e vegana é um movimento recente no Brasil que tem ganhado vários adeptos na última década. Mas a iniciativa não é nova. O termo vegan, ou vegano em português, surgiu em 1944, na Inglaterra, criado pelo marceneiro inglês Donald Watson.
Naquele mesmo ano, se criava a primeira sociedade vegana do mundo. O veganismo vai além dos aspectos alimentares e à base de vegetais. Ele é classificado como uma filosofia de vida para quem o adota e abrange uma mudança radical no estilo e comportamento de quem o adere. Entre as mudanças está o corte do consumo de qualquer produto que tenha origem animal, a exemplo de roupas de couro, cosméticos que tenham sido testados em animais e uma infinidade de outros produtos e serviços que tenham qualquer relação com a exploração animal. Decidida a compartilhar com mais pessoas esse novo estilo de vida que adotou para si, a empreendedora Priscila Sivieri inaugurou a VegSim, um empório que oferece exclusividade em produtos e alimentos à base vegetal, mais conhecido como plant-based em inglês. Vamos conferir essa iniciativa? Priscila Sivieri, tenho 40 anos e a minha profissão é empresária. Eu nunca tive um sonho de empreender, mas ele veio naturalmente, assim, no decorrer da minha vida. Eu me formei em turismo, né, sou turismóloga, e eu desde então sempre trabalhei com agência de turismo. Eu trabalhava numa agência de turismo e depois eu comecei a eu empreender sozinha e trabalhei isso praticamente minha vida inteira. Continuo trabalhando ainda, mas na pandemia que veio o outro negócio que é o Empório VegSim. Bem no começo da pandemia eu virei vegana. Eu virei vegana e da noite pro dia. Foi algo assim muito fácil, foi uma conscientização, né? Foi uma virada de chave. E foi algo que mexeu muito comigo e que eu quis ir atrás, né? Então eu fui muito atrás em buscar informações, em documentários, o porquê do veganismo. Eu queria encontrar uma forma de incentivar as pessoas a ter uma alimentação mais saudável, né, à base de vegetais. E foi por isso que surgiu o Empório VegSim, porque assim, as pessoas têm a impressão de que é muito difícil ser vegana, né? E não é difícil, é algo muito simples, é muito mais fácil do que a gente imagina. E eu quis trazer essa facilidade para as pessoas. Quando eu virei vegana, eu encontrava muitos poucos produtos. E o Empório VegSim veio exatamente para facilitar o dia a dia das pessoas. E eu consegui juntar muitos pequenos produtores. São muitos produtos artesanais, sem conservantes, então produtos saudáveis mesmo. E o nome VegSim, na verdade, surgiu exatamente por isso. VegSim é o sim para o planeta, sim para a saúde, sim para a vida dos animais. No final de 2020 eu consegui abri o empório e-commerce, que eu comecei da minha casa. E fiquei 1 ano e meio no e-commerce, continuo no e-commerce, mas há 2 meses a gente abriu a loja física. O Empório VegSim surgiu pela dificuldade de encontrar os produtos veganos, né, 100% plant-based. Você encontrava em um lugar, o outro muito longe, muitos não encontravam. Então, assim, aqui no Empório eu consegui reunir muitos produtores, pequenos produtores, produtos artesanais, sem conservante, produtos mais saudáveis.
e para facilitar o dia a dia da vida das pessoas e também para incentivar a ter uma alimentação mais saudável e gostosa, tão gostosa quanto, né? Só com uma alimentação mais saudável, uma alimentação muito mais sustentável. Olha, eu não sabia cozinhar. Eu não sabia mexer numa panela de pressão. E eu comecei a aprender a me virar quando eu virei vegana, né? Que aí eu precisei buscar as opções. E eu era uma pessoa que eu comia carne todos os dias, ovo, carne e ovo, basicamente. Era arroz e carne e ovos. Minha alimentação era limitada aí. E eu odiava vegetais. E quando eu virei vegana, que eu decidi, eu falei, não vou mais comer nada de origem animal, eu comecei a me permitir experimentar produtos novos, né? Produtos vegetais. Alguns eu não gostava, eu mudava o tempero, fazia de alguma outra forma e eu passei a gostar de tudo. Então, assim, são raros os alimentos hoje que eu não gosto. Primeiro eu comecei no e-commerce, comecei da minha casa, uma geladeira pequenininha, e aí foi crescendo. Depois eu fui para um escritório comercial, que era onde eu tinha agência de viagens, e eu acabei juntando os dois, ainda tenho, né? Então eu acabei juntando no mesmo lugar, só que as pessoas queriam muito ir até o local. E a gente até conseguiu fazer uma vitrine assim pequena, bem pequena, num espaço de sala comercial mesmo, e foi crescendo. E aí a gente agora, em junho, a gente conseguiu abrir aqui a loja física, que tem muito mais variedade, né? A gente continua com e-commerce, tem o site, só que aqui na loja física tem mais de 1000 produtos que não estão cadastrados ainda no site, né? Então, a gente entrega também, faz delivery. Se fizer o pedido pelo WhatsApp, a gente consegue mandar qualquer produto que a gente tem aqui na loja. Eu abri a VegSim pensando no veganismo. Mas eu como carne, é muito difícil, eu gosto muito da carne. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas você pode se permitir experimentar outros sabores, né? Você consegue ficar tranquilamente 2, 3, 4 vezes na semana sem comer carne, se você quiser. Muito público vegano, vegetariano. Tem muitas pessoas que estão na transição, que são vegetarianas e querem migrar para o veganismo, ou que estão querendo diminuir o consumo da carne. E tem um outro público também, que é bem grande, que é o público que é intolerante à lactose. Então tem muita gente hoje em dia, não tinha intolerância, como passou a ter. Muitas mães com filhos que têm intolerância à lactose têm que mudar toda a alimentação porque está amamentando. Tanto o público com restrição à intolerância à lactose, como quem é APLV, que tem alergia à proteína do leite da vaca. Aqui o nosso empório, como é 100% vegetal, ele é sem lactose por natureza, né? Sem a proteína do leite da vaca. Para quem não sabe, a diferença de um vegano para o vegetariano, o vegano ele não consome nada de origem animal e nem de derivados, como leite e ovos. E estende também para a parte da maquiagem, não vai usar uma maquiagem que foi testada em animais, ou um shampoo, usar uma roupa de couro, nada disso, couro de origem animal, né? E o vegetariano, ele ainda consome leite e ovos. Só o vegetariano estrito, que ele não consome nada de origem animal e nem de leite e ovos. É que existe uma subcategoria dentro do vegetarianismo, que nem todo mundo conhece. Tem quem só consome leite, não consome o ovo, que a gente chama de lacto-vegetariano. E tem o que consome leite e ovo, que chama ovo-lacto-vegetariano. Hoje a gente tem tudo muito fácil, tem um frango ou
uma carne, uma linguiça, tipo, tudo que você imagina de origem animal hoje tem a base vegetal. Aqui a gente é mesclado, né? Tenho bastante produtos de pequenos produtores e tenho marcas grandes também, como uma Goshen, uma Vida Veg, Andenil, tenho bastante marcas grandes. Então nós temos leites, queijos, massa, linguiça, carne, frango, pizza, salgados no geral, sorvete, pão de queijo que é sem queijo, então chocolates, né, doces, tem doce de leite, tem de tudo. A maioria tem a base da proteína de ervilha, a proteína de soja, a proteína do grão de bico, mas nós temos hambúrgueres, temos filé mignon picadinho, temos costelinha, tem frango, nuggets, tudo à base de vegetal. Os queijos e os hambúrgueres, essa parte dos refrigerados, congelados e refrigerados é o que mais chama atenção, assim, que as pessoas mais consomem. E tofu também, a gente vende bastante aqui. Tofu é um produto que, assim, os veganos consomem bastante. E era algo que eu não sabia nem o que era tofu quando eu virei vegana. Comecei, experimentei meio com um pé atrás, eu falei, não é tão ruim. Né? Aí a segunda vez eu temperei ele melhor, porque o tofu, ele não tem gosto de nada. Você tem que dar o tempero nele e o gosto. E eu fiz uma receita de tofu mexido, porque eu comia muito ovo mexido. E eu queria substituir por uma proteína boa, e o tofu é uma proteína excelente. E aí eu temperei ele melhor, eu falei, nossa, mas ficou gostoso. A terceira vez que eu comi, eu já tava amando. O diferencial é os produtos novos, né? Eu falo, trazer um mundo novo, uma realidade que as pessoas não estão acostumadas a ver. A maior dificuldade é as pessoas quebrarem esse preconceito, né, que algumas pessoas têm de produto vegano é ruim. Não vou nem experimentar, né? É vegano, então não quero. Aí você fala, não, um produto saudável, um produto fit, aí as pessoas até, não, deixa eu experimentar. Então, assim, a palavra vegano às vezes tem um pouco de preconceito ali mesmo. A gente faz divulgação pelo Insta com alguns influenciadores que são veganos, que não são veganos, influenciadores do bairro, no Google. Enxergo expandir cada vez mais e poder ter a VegSim em cada canto assim, de São Paulo e de repente para fora também, para viabilizar cada vez mais o acesso de produtos veganos, produtos mais saudáveis, no geral, né? Para qualquer pessoa ter acesso, muito fácil.